Independências é a nova minissérie da TV Cultura que estreia dia 7 de setembro e que hoje, aqui em São Paulo, reúne muitos famosos na pré-estreia. Esse é o Sesc que, mais uma vez, abre a casa pra gente, essa casa que a gente adora, as portas abertas para a cultura brasileira e para o lançamento da série Independências, que é a maior produção da história da TV Cultura. Uau! Daniel, como você espera que a minissérie reflita na sociedade? Olha, eu acho fundamental a gente olhar para o passado, até para entender o que a gente está vivendo hoje, né? E apontar para o futuro e corrigir também coisas que a gente socialmente fez de errado e muito errado, né? O Brasil é um país complicado, a gente sabe disso, né? E até hoje a gente ainda colhe coisas que já deveriam ter sido... enfim, a questão indígena, a gente fala muito aqui também, a questão dos escravos, né, dos negros escravizados. Então a gente traz essa mancha que o Brasil teve, né, desde aquela época e ainda persiste de certa forma, né, assim, a gente é um país ainda que continua, né, avançando nos aspectos negativos também, né. Então eu acho que é por aí, é entender o passado para olhar para o futuro. A gente tem sempre as melhores esperanças possíveis que, principalmente uma minissérie como essa, que eu acho que é importantíssima pelos fatos novos, não por acaso ela se chama Independências, plural. Então, a nossa expectativa é que faça um grande sucesso e que o público comece a conhecer um pouco melhor a própria história, porque a história que nos é contada desde criança na escola não é a verdadeira e exclui muitos fatos que foram muito importantes para a nossa independência enquanto um povo. Então, a nossa expectativa é que seja um grande sucesso sempre e necessário. Nem sempre isso acontece, mas eu acho que uma semente está sendo lançada. A gente não está mais falando a respeito de alguns personagens históricos. Por exemplo, Dom João VI não é mais só aquele gordo que gostava de coxinhas, de galinha. Ele é um cara que fez coisas boas para o Brasil, mas ao mesmo tempo formou a base que se mantém até hoje. Os grandes empresários, os grandes produtores é que realmente governam. Dom João VI foi o que começou a negociar com essa gente e não só esses, mas no estrangeiro todos vendendo o Brasil a quem pagava melhor. E isso está começando a ser denunciado. Essa minissérie, eu acho que tem uma importância muito grande para a gente contar a nossa própria história. Olha, a gente está... É um experimento, um evento muito diferente essa série para a TV Cultura. Primeiro que ela está fazendo ela está repensando a questão da independência do Brasil, ela está repensando a história. Tanto do teor, do ponto de vista da questão básica, como também da questão estética para a televisão. A minissérie tem uma proposta estética bastante diferente, que conversa muito com o conteúdo que também é questionador. Então, o que eu espero é que as pessoas estejam preparadas para ver uma coisa bastante diferente e inovadora para a televisão. E dentro de uma televisão importante, que é uma televisão estatal. Né? Isso reforça a importância e a responsabilidade que uma TV estatal tem na formação cultural de um país. Como é uma minissérie que ela tem um poder, né, principalmente por estar com vozes das ditas minorias, sendo que tem uma proposta diferente, eu espero que seja um choque. Apesar de que não deveria ser algo novo, deveria ser algo que já tem com o tempo, né? Já deveria com o tempo estar em prol, já estar em prática. E eu espero que isso abra caminhos para novos produtores, novos projetos seguirem a mesma linhagem. Eu acredito que com a linguagem dessa série, ela é extremamente acessível, eu acho que vai chegar a uma boa parte da população. E eu espero que seja transformador. Eu acredito que vai ter um impacto muito transformador. Eu acho que a minissérie vai trazer umas reflexões, né, sobre o período histórico e sobre
convenções que a gente ainda está perpetuando. Então, acredito que ela tem uma roupagem diferente, ela tem uma estética diferente. Acho que isso vai chamar a atenção do espectador e do público. Então, eu acho que vai ser bem aceito, assim. Eu acho que é sempre bom, né? Porque a gente vive um país sem memória, né? E eu acho que uma série do Luiz Fernando, eu acho que pode ser um mergulho profundo. E eu tenho certeza que ele trouxe muito, ele deve ter feito muito esse paralelo, né, com o mundo que a gente está vivendo hoje. E é sempre uma linguagem que me interessa, assim. E eu acho que essa é a função da arte, né? Trazer a nossa memória sempre que puder à tona e fazer a gente se enxergar e entender de onde a gente veio. E entender a história real também, e o que é real, o que não é real, e o que pode ser imaginado. O nome independência pode parecer que se trata simplesmente daquele mês, daquele período muito próximo que cerca o 7 de setembro. Eu e o Luiz Alberto de Abreu, meu parceiro de longa data, dramaturgo, que vocês conhecem bem, decidimos alargar esse arco, fazendo uma reflexão maior. A minissérie, ela reforça a necessidade de revisão da história do Brasil? Eu acho que é uma história muito importante para ser contada novamente. Eu acho que o público vai conhecer a história de um jeito muito particular. E nós podemos dizer que a nossa história é para contar a verdade. De verdade, é para entrar profundamente em todas as diferentes camadas e níveis da história do Brasil. Nós esperamos não contar a visão romantizada da história do Brasil. E eu perguntei para ela qual é a sensação de estar em um país diferente falando sobre a história do Brasil. Como que é esse momento na carreira dela. É muito surpreendente, é realmente incrível fazer parte de uma série tão inovadora e interpretando uma personagem tão importante, icônica. Então, para mim, é uma grande honra e privilégio ser parte disso com todas essas pessoas incríveis. Elenco, grupo, todo mundo é apenas incrível. Então, tem sido desafiador e também tem sido incrível. Eu acho que todos os desafios que encarei me ajudaram a interpretar Leopoldina, porque eu acho que ela encarou muito dos mesmos desafios que eu, e não com tantas habilidades, mas sim, tem sido incrível. Como que você espera que os espectadores brasileiros sejam impactados com a minissérie? Eu acho que a audiência pode... Bom, eu acho que pode espetar a audiência. As reações, eu acho que alguns deles vão saber que a história é como nós mostramos e alguns deles vão ver uma visão diferente. Eu acho que pode ser algo chamado de um pouco chocante. Mas eu realmente acredito que conhecimento é poder, e então eu acho que quanto mais pessoas saberem e entenderem a história, mais você pode progredir para um país que vive em um mundo mais justo, seguro e melhor. Foi um desafio para mim, principalmente a personagem, né? Porque a gente está falando da ancestralidade em si, algo que não dá para mensurar, não dá para palpar. Então, assim, essa ancestralidade que está falando por mim também acessou espaços, acessou cicatrizes, feridas de uma história atual, porque a história que está sendo contada agora é uma história atual, uma história que acontece, permanece acontecendo. Então, por mais que tenha esse trabalho de atriz, de ator, a gente, quando chega nesses aspectos, acaba pegando a gente em alguma parte, mas o bom é que a gente também consegue se curar da maior parte das coisas também. O maior aprendizado foi como atriz ou como cidadã? Os dois. Como é a minha primeira vez, minha primeira estreia na TV, é uma nova parte da arte que eu estou experimentando. Eu faço grupo de teatro em Salvador, faço parte do grupo Alto Falante, dirigido por Evaldo Macarrão. E estar aqui é um privilégio enorme para mim. Luiz Fernando, ele tinha me falado que se eu sobrevivesse à Peregrina, que eu deveria procurar estar mais neste campo artístico. E eu acho que eu consegui sobreviver, eu acho que eu consegui entender o que ele quis dizer. E eu tô aqui agora para poder fazer isso. Maravilhosa!
Eu acho que depois dessa fala dele, de se você sobreviver à Peregrina, você deveria procurar se inserir mais nesse campo artístico, eu acho que eu estou pronta, porque eu acho que eu passei por um processo muito, muito forte, principalmente de transformação, de aprendizado. Tem vários atores maravilhosos, atores e atrizes aqui, que a gente teve uma aula, sabe? E foi muito bom compartilhar as coisas que eu trouxe com as coisas que eles trouxeram também. A gente fez esse compartilhamento, essa troca. Então, assim, hoje eu não sou a mesma de quando eu iniciei o projeto. Então, isso me ajudou tanto como cidadã a saber um pouco mais da minha história e principalmente a ir contra as convenções que ainda estão, né, impostas. E também como atriz, saber que agora deu certo, sabe? Que tipo, já deu, claro, porque eu já sou atriz. Mas, assim, estar em uma outra área, principalmente na televisão, eu acho que é um orgulho para as pessoas vindas da mesma comunidade que eu, as pessoas vindas da mesma realidade de vida que eu. Eu acho que não dá para dividir. O ator, ele repensa obrigatoriamente a sociedade. Você não consegue ser ator se você não repensar a sociedade. Você não consegue ser ator se você não repensar as relações humanas. Então, é misturado, é junto. Não dá. É impossível fazer essa série sem repensar essas questões. E é impossível ser ator sem repensar qualquer questão humana. Olha, acho que ambos, assim, foi uma grande viagem fazer isso aqui. O Luiz, eu já tinha trabalhado com ele no Dia de Maria, e ele realmente coloca a gente num lugar de ritual, né, num lugar interessante de trabalho, assim. Então é só aprendizado, assim, ainda mais com essa galera aqui que você está vendo aí. Primeiramente como humana, sim, porque eu não consigo dissociar a humanidade do artista, o ser humano e o ser artista. Para mim são as duas coisas. Foi um processo intenso, complexo, mas que eu acho que vale a pena, assim, pelo objeto que foi criado, assim, pelos encontros também. Mais do que isso, não é revisar, porque a história que é contada é mentirosa, é falha. Então você não vai só revisar, você vai contar uma parte da verdadeira história.